Olá, graça e paz. Então, dando continuidade à abertura, à introdução que nós fizemos, os primeiros vídeos falando acerca da possível presença dos falsos mestres do nosso tempo. Pedro, então, a partir de agora, começa a indicar que a história, na verdade, ela se repete, ela está se repetindo, né? No próprio Antigo Testamento, nós temos aí a presença de falsos mestres, falsos profetas que induziam o povo ao erro, né? Traziam palavras que eram palavras contrárias àquilo que o próprio Deus havia dito, ou palavras que o próprio Deus não havia dito, eram introduzidas no meio do povo através desses falsos mestres, esses falsos profetas. Então, dando continuidade à leitura inicial que nós fizemos, Pedro então diz aí, né, nós vimos aí o primeiro versículo do capítulo 2 de 2 Pedro, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aí ele continua no versículo 2 dizendo: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Então, Pedro está sendo claro, está sendo direto aqui para essa igreja, a história está se repetindo, falsos profetas, né, são um perigo permanente para o povo de Deus. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim também no Novo Testamento, vários pontos aí tratando sobre esse assunto. O texto de 2 Pedro, ele é bem esclarecedor sobre a questão dos falsos profetas, falsos mestres, mas ele não é o único texto que trata sobre isso. Paulo também vai advertir Timóteo, lá na frente nós vamos ver sobre isso, sobre essa questão do perigo, né, os cuidados que deveriam ter então com os falsos mestres, assim como Jesus já havia advertido. Nós lemos lá Mateus capítulo 24, Paulo também faz uma advertência a Timóteo, 2 Timóteo, e aí, se você puder me acompanhar, 2 Timóteo no capítulo 4, Paulo diz assim para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, é um outro texto também que chama a atenção dos cristãos, chama a atenção principalmente aqui de Timóteo, que estava encarregado de dar prosseguimento a essa caminhada que Paulo já estava encerrando sua carreira. Então ele está incentivando a que Timóteo tome cuidado com esses, né? Mostrando para ele que nos últimos tempos as coisas ficariam difíceis, as pessoas teriam dificuldade de ouvir o evangelho e elas procurariam para elas mesmas aquilo que mais lhe agradasse, aquilo que mais soasse bem aos seus ouvidos, aos seus olhos, aos seus corações, né? Então era isso a tese de Paulo aqui para Timóteo. As pessoas terão dificuldade de ouvir o evangelho, terão dificuldade de ouvir a verdade e vão procurar coisas que os satisfaçam. Esse aumento então dos falsos profetas e a gravidade de suas heresias marcharão então nesses últimos dias antes da vinda de Cristo, né? Deixarão uma marca aí e eles vão marchar fortes, cada vez mais fortes aí, para tentar se introduzir, se intrometer no meio do povo de Deus, fazendo com que o povo se desvie, se possível for, da verdade, indicando que já no primeiro século, né, esses falsos mestres já haviam se manifestado
assim como Paulo fala, assim como Jesus já havia dito. Então, a gente já conseguiu verificar, né, que não somente em Pedro, na carta do apóstolo Pedro a essa igreja dispersa, há essas afirmações, há esse cuidado em relação à igreja em si, sobre a possibilidade desses falsos mestres, falsos profetas se introduzirem no meio da igreja. Fizemos um paralelo aqui com 2 Timóteo também, Paulo advertindo a Timóteo com relação à possibilidade da chegada desses falsos mestres. E a gente dá continuidade no próximo vídeo. Fica na paz, um grande abraço.